após ter sido indicada ao Oscar pelo documentário Democracia em Vertigem, que por razões óbvias dividiu o público brasileiro da mesma maneira como nós estávamos ou estamos divididos politicamente, a diretora Petra Costa investiga a ascensão do evangelismo dentro do território brasileiro e também a maneira com que tem influenciado as tomadas de decisões políticas e entranhado-se em outras áreas da sociedade em Apocalipse nos Trópicos. O filme tem o estilo característico da diretora, que narra os acontecimentos a partir do seu próprio ponto de vista, e faz isso a partir de uma intervenção menos aguda do que fez nos filmes anteriores. Porque sim, em Helena, ela tinha um elemento muito intimista e pessoal para dialogar com nós, já que era uma busca dela pela irmã, portanto dela por si própria também. E em Democracia em Vertigem, a diretora expunha sua opinião política muito claramente para o espectador ouvir. Aqui em Apocalipse nos Trópicos, ela já reconhece desde o início que ela não tem a formação necessária para discutir com profundidade sobre religião e procurou estudar e aprofundar-se sobre a Bíblia, princípios evangélicos e como essa denominação religiosa saltou de 5 para 30% dentro do território nacional e assim começar a impactar diretamente a vida de outras denominações religiosas através do seu poder dentro do Congresso Nacional. A diretora aqui é mais ouvinte do que proponente, diferentemente de filmes anteriores, e ela elege o pastor Silas Malafaia como o garoto propaganda da narrativa. E é interessante perceber como esse personagem, apesar de controverso, ele é bastante contraditório e bastante interessante como um guia para que nós acompanhemos essa trajetória da diretora por entre esse cenário que está desvelando. As contradições de Silas Malafaia não são expressas verbalmente, são vislumbradas visualmente. Seja sua residência nababesca, seja o seu carro BMW, ou mesmo a maneira com que se refere aos Estados Unidos como América, e assim denotando o pensamento colonialista que é entranhado em boa parte da elite brasileira. Mas compreendê-lo também é importante porque a gente consegue compreender os fundamentos que norteiam o seu pensamento, dada também a sua posição muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de como influencia diretamente certas tomadas políticas dentro de Brasília. E é interessante perceber como Silas Malafaia coloca-se como este sujeito que pôde, dentro do Brasil, desbravar a religião além de uma teologia da libertação em direção a uma teologia da prosperidade. Ele desapropriou a teologia da libertação, que era muito característica durante o período da ditadura militar, e que consistia em dar aos pobres dignidade, dar aos pobres acesso a recursos que todos nós temos acesso, em vez de mantê-los resignados de que uma vida melhor viria pela frente, um princípio claramente comunista, ou enxergado como comunista pela sociedade à época da Guerra Fria, agora essa teologia foi deturpada de tal maneira que surge essa teologia da prosperidade, que é muito mais contaminada por princípios capitalistas, princípios de acumulação de riqueza, princípios em que é desejável que a pessoa enriqueça. E eu concordo até certo ponto que é desejável que as pessoas procurem a sua felicidade em vida e não esperem uma incerteza, não esperem pela próxima vida. Entretanto, o princípio norteador do Silas está na acumulação. E acumular nunca é bom quando nós temos recursos escassos e precisamos distribuí-los por entre toda a sociedade. E aí, dessa maneira, o Silas se mostra um personagem bastante interessante para tentarmos compreender essa guinada evangélica, que também está muito relacionado com uma guinada neoliberal. Parece que são temas completamente antagônicos, mas de alguma maneira a diretora consegue costurar um no outro, nem que não intencionalmente. Além de também ser autora de algumas cenas poéticas e muito marcantes. Talvez ela tenha retratado da melhor forma possível a tragédia que aconteceu em Manaus durante a epidemia da Covid-19, quando pacientes morreram em razão da falta de oxigênio. E a diretora cria uma cena que é muito marcante, quando ela sintetiza as vozes ou as súplicas ou mesmo orações de funcionários de saúde ou familiares por oxigênio com as imagens de nuvens, como se ela estivesse sugerindo que aqueles pedidos fossem levados à altura do divino,
e o divino que nunca iria atender, porque é parte da nossa responsabilidade como sociedade cuidar uns dos outros. As súplicas não deveriam ser feitas aos céus, mas sim às pessoas que governam. E essas pessoas que governam que teriam a responsabilidade de cuidar daquelas outras que estavam em uma situação de desamparo, uma situação desesperadora. É onde a narrativa consegue encontrar a lógica da crítica à teocracia, que é um regime no qual nós apelamos aos deuses, aos céus, quando na realidade nós deveríamos estar apelando uns aos outros, estar apelando aos parlamentares que fazem as leis, aos juízes que julgam as leis, ou ao executivo que executa e administra a sociedade brasileira. Entretanto, ainda que mantenha uma linguagem poética e bem construída através de imagens, Apocalipse nos Trópicos é talvez o filme mais irregular da diretora pela incapacidade, pelo menos da minha parte, em conseguir fazer uma associação entre os argumentos que ela apresenta e a conclusão de que nós estamos caminhando em direção à teocracia. Eu até acredito que nós possamos estar nesse caminho, embora não pelos argumentos dela, e sim pelo meu conhecimento de mundo. Porque o que eu percebo é que sempre que a diretora aproxima-se muito da religião, ela acaba encontrando um vazão para ir para aquilo que ela mais gosta, que é a discussão política propriamente dita, é falar sobre a eleição de Lula, é falar sobre a depredação da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, é tratar de temas que são urgentes e necessários, mas que acabam provocando um desvio de foco dentro da narrativa. Eu sei que são temas afins, já que é inegável que nós possamos perceber que uma base de apoio do Bolsonaro muito significativa é composta pelo público evangélico. No entanto, embora sejam campos muito afetos, até mesmo dentro do conceito das sete colinas, tratado pelos evangélicos, eu não consigo perceber como os argumentos religiosos trazidos dentro do filme conduzem de uma maneira inequívoca à conclusão política que a diretora pretende chegar. É um filme muito interessante em partes, e é um filme que me parece também em todas as partes, me parece um pouco menos coeso do que os outros trabalhos anteriores dela. Para Apocalipse nos Trópicos, que está em exibição na Mostra Internacional. Para Apocalipse nos Trópicos, que está em exibição na 48ª Mostra, que em breve estreia nos cinemas brasileiros, eu dou 3 estrelas e meia em 5. E se você quer evitar o apocalipse e chegou nesse vídeo, então siga o Cinema com Crítica para as críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.